Vanaculos! Habito e mini já em Milão. Na Mizamba, conta como assistir a XXM. Cá YouTube, como Facebook. Biano, não está conta com chovão. Boa tarde a todos os internautas da televisão Extra Mind, concretamente o programa Um Olhar Africano. Hoje é sábado, não vamos fugir à regra, vamos debater sobre assuntos que é de interesse da cultura e dos valores africanos. Hoje vamos debater o tema que nós temos é Kupatha, temos como convidado para o programa de hoje Mateus Ngoveni, que é médico tradicional, aliás, uma pessoa mais apropriada e aprofundada para debater este assunto. Boa tarde, Mateus Ngoveni, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Hoje temos um tema muito interessante, que está relacionado com a questão de Kupatha. É uma prática que é muito feita em África, em Moçambique, obviamente, não é exceção, e que nos últimos tempos entrou em decadência, no sentido de que há quem diga que Kupatha hoje é uma questão que não tem nenhum valor, não tem significado e vai sendo colocado do lado. Um dos elementos importantes que pode se colocar no tema de Kupatha é que, com a emergência de cristianismo, ou catolicismo, mas também com debate sobre protestantismo, também a ideia do islamismo, encontramos esta prática um pouco fora de comum. O que é que está a acontecer e por que é que essas práticas são a ser colocadas de lado? Para ainda acrescentar na mesma questão, há um jovem que nas redes sociais escreveu uma coisa muito interessante como esta, que hoje, se eu morrer, os meus antecessores vão ter que rezar muito para poder lhe dar dinheiro quando eu estou morto, não vou dar ninguém dinheiro. O que é que significa isso? Boa tarde para si e boa tarde a todos aqueles que lá de casa. Dizer que é uma honra estar aqui nesse programa que tanto amo, falar sobre aspectos africanos é o que eu mais gosto. Agora, agradecer também pelo tema que é super interessante. Olha, falar de Kupatha é falar de algo sagrado para os seres africanos, porque o africano teve sempre uma oração um tanto ligada àquilo que são as linhas daquilo do divino, nesse caso, que é o Criador de toda a natureza, e depois sempre se inclinou também na parte da compreensão de linhagens ancestrais. E nessas linhagens ancestrais é onde a gente apanha o poder de toda a natureza, ela em si. Então, o que acontece? O africano, ele por sua origem, ele sempre conseguiu se comunicar com tudo aquilo que é natureza. Porque há espiritualidade dentro da natureza em que o africano vive. E também teve sempre o africano a crença da continuidade da vida após a morte física. Sabe-se, já se é dito que quando o homem nasce da natureza, que é o solo, né? Quando ele morre, ele retorna para esse solo, então ele vira uma substância que complementa a natureza também. Então, o homem sempre, para poder chegar a comunicação com o poder espiritual da natureza, ela em si, ele sempre teve que se inclinar ao hábito de Kupatha. E esse Kupatha é muito importante para a vida de um ser humano que entende o que ele é como africano, o que ele é como membro de uma etnia, está a perceber? O que vê acontecer quando a gente já fala do que vê a distorcer o sentido real do Kupatha? O que vê a diabolizar a ideia do Kupatha? É que nos tempos lá atrás, o africano ele era rico através dessas comunicações ancestrais e da natureza. Porque ele fazia essas práticas, ele conseguia se fortalecer através dessas práticas, ele conseguia se harmonizar com tudo, com pouca coisa que chamaríamos de modernidade, não é?
ias apanhar que ele já conseguia se lá pôr. Até hoje não sabemos o que foi que fez o homem descobrir que havia necessidade de criar-se o fogo através da junção de duas pedras. Não foi algo que foi ensinado na ciência acadêmica. Foi uma ciência da própria natureza, para dizer que a linha ancestral compõe toda a natureza, aquilo que é divisão de cada DNA, de cada indivíduo que pertence a uma certa família. Para dizer que quando a gente fala de ancestralidade, não fala só de um governo, fala também de toda a essência da natureza. Agora, essas ciências que nós falamos, a ciência mais pura que existe é a ciência ancestral, porque a ciência ancestral é que definiu o surgimento do fogo, definiu a modernidade, na verdade, porque se fala de que a África não conhecia muita coisa, mas o modernismo, a ciência mundial, partiu da África, através dessas linhagens ancestrais que estamos a referir. Agora, para você ver aonde esse assunto vai mais, chega a altura em que começam a haver essas invasões ocidentais. Quando essas invasões ocidentais chegam, essas invasões tinham armas, mas não conseguiam chegar a certas regiões que eles quisessem para dominar o africano. Por quê? O africano passava ali, trancava a possibilidade de alguém entrar naquele território. E o que acontecia para ele poder fazer isso? Ele tinha conhecimento de ervas, tinha conhecimento de comunicar-se até com os próprios animais que lá existiam, naqueles ambientes em que eles estavam, através desses Kupatha que estamos a referir. Eles pediam força espiritual e conhecimento ancestral através de Kupatha. Então, os ocidentais sempre procuraram perceber como é que aqueles homens se fortaleciam tanto, eles com poucos recursos de poderem conseguirem vencerem certas guerras ou ataques que haviam. E procuraram investigar um pouco sobre isso. É aí onde entra depois a ideia do cristianismo no meio disso tudo, onde o maior intermédio que lá existiu foi o catolicismo. Então, começaram a surgir as ideias de procurarem perceber o que fazia o homem africano ser forte, e descobriram que ele era forte pela sua ciência ancestral. E qual era a forma de você poder se conectar com essa ciência ancestral? É através do Kupatha. Está a perceber? É a maior oração que o africano conhecia, aquela, para poder conseguir se comunicar com tudo que existisse. É quando, depois, esses mesmos homens começaram a criar, através do sistema da religião, certas formas de diabolizar aquilo que eram práticas africanas e desconectaram pouco a pouco o africano daquilo que eram as suas conexões ancestrais, para que eles pudessem conseguirem ter um domínio do africano. E só foi depois disso que o Ocidente começou a dominar aquilo africano. Se for a ver no historial daquilo que era o africano puro, principalmente o moçambicano, o africano foi obrigado a aceitar a ideia do cristianismo através de purada, através de torturas, para que ele lavasse aquilo que era o ser africano e tornar-se uma propriedade espiritual e física de uma crença nova. Está a perceber? Então, para poder entrar lá, tinha que matar aquele nome que era do africano, e matando o nome do africano, já matavam o Kupatha, matavam tudo. Então, passaram a distorcer isso e passaram a dizer que o Kupatha é uma prática diabólica, porque era a maior ameaça que o africano tinha para poder conseguir entrar na sua espiritualidade e vencer a maior parte das coisas que eram feitas pelo Ocidente. Então, é daí que hoje em dia, nos manuscritos que foram feitos pelo homem ocidental, vem lá que o ser africano, as práticas africanas, aquelas que eles sabiam que eram ameaças, tais incluindo certas tradições nossas, incluindo também o curanderismo, que é a área que eu sei que também teve muito domínio durante esse período, e tinham que serem usadas como práticas diabólicas. Então, é aí onde nós, desde lá para cá, conhecemos que o Kupatha é diabólico. Mas eu digo uma coisa, por experiência própria. Eu passo, está a perceber? E quando eu passo, em algum momento, há um ambiente que você sente de uma energia, de uma presença forte espiritual, que é uma presença de paz. Não sei se me percebe. Se eu vou, por exemplo, para uma mata onde vou procurar um certo tipo de remédio, eu chego lá, passo, aquelas plantas, parece que surge um vento leve de algum lugar,
mexe tudo menos nada, para você perceber que aquilo que você fez, aquele ambiente em que você está, acolheu. Não sei se percebe. Em algum momento você vai para um mato, uma zona perigosa, chega lá, vai passar para poder ter acesso àquele território. Porque nem é sempre que a gente vai para um sítio porque a gente conhece que tipo de remédio a gente vai lá apanhar. Você chegou, passou, não está a passar ao seu ancestral, aquele que é um governo, está a passar as linhagens dos ancestrais que são a natureza de onde você vem. E você vai fazer aquilo, a pedir para ter o quê? Conexão com aquela mata que é proteção e saber conhecer as plantas que lá estão. Você vai ver que passou, terminou de passar, vai começar a cair uma chuva leve. E você percebe que a natureza conseguiu comunicar-se consigo. Um pássaro, quando você faz, ele responde àquilo que você faz. E é uma coisa que é infalível quando você faz sabendo o que está a fazer. Então, eles dominaram-nos em nos ensinar que o que passa é errado, certo. A essência do que passa é conectar o africano com as suas linhagens ancestrais, podem ser de DNA ou da natureza ela pura. Mas, como nós sabemos de princípio que tudo aquilo que são práticas tem um lado benéfico e o lado maléfico, tem também um tipo, por exemplo, de cupasa, que é um cupasa que não é muito positivo, que é qual, por exemplo, os pactuantes ou os feiticeiros, quando em algum momento querem fazer algum mal a alguém, também vão recorrer à cupasa, que é para passar o quê? Aqueles obscuros que existem para poderem dar aquilo que são os seus desejos. Por exemplo, maldice agora sobre o lobolo. Um lobolo se passar praticamente para nós, eu como Machangana, é um lobolo que não é recebido pela linhagem ancestral, então não tem nenhuma bênção que possa conseguir dar uma resposta de ser um bom lobolo. Razão pela qual você vai apanhar que você pode viver 10 anos com uma mulher felizes, depois você vai lobolar aquela mulher, não se faz o procedimento do modo correto porque o pastor disse que não podia se jogar vinho no chão, não podia se usar uma capulana branca, não podia se jogar a pé, porque quando se faz aquilo, está-se a transferir um marido espiritual para si. Vamos lá achar a lógica. Se você já era minha filha aqui, saiu daqui, foi para o lar, eu te tive todo esse tempo, não transferi aquele marido espiritual quando você ainda estava aqui, vou transferir naquela altura para si, não faz sentido. Porque aquilo que eu precisar de fazer, como sendo você meu sangue, as tantas vezes nem precisa de estar aqui. Eu sei como é que te apanho, porque tu és meu sangue, estás a perceber? Eu sou teu pai. Então, não faz lógica nenhuma essa explicação que acaba surgindo de que pessoas não devem passar nos casamentos tradicionais, que são os lobolos, porque quando fazem isso estão a atraírem energias negativas. Pode até acontecer em algum momento, mas para isso não acontecer, geralmente quando as pessoas vão fazer os lobolos, têm tido o hábito de verificarem uma semana antes o que existe, quais são as possibilidades de, ao longo desse lobolo, por exemplo, vir a parecer que os nossos muconguanas, quando vierem, possam terem trazido um dinheiro que pertence a um espírito para vir lobolar essa menina, e essa menina, em vez de ser mulher de Mateus, ia ser mulher do espírito. Do mesmo jeito de como pode ter uma tia aqui em casa que pode não gostar da ideia de filhos de Mateus, da filha de Mateus, sair em casamento enquanto ela tiver filhas que nunca se casaram. Isso tudo prepara-se uma semana antes, está a perceber? Para se perceber o que vai acontecer dentro desses lobolos, porque os lobolos são cerimônias muito sagradas. Então, com tudo isso preparado, não há risco de haver nenhum contágio para poder surgir essa ideia de que é porque está-se a transferir uma negatividade para aquele casal. Então, eu vou casar aquela mulher, estou com ela há 10 anos, é uma mulher que tem um poder específico, que esse poder, as tantas, poder me ajudar eu a ter uma boa vida, porque cada família tem o seu poder. Eu posso enriquecer pelo poder da minha esposa, assim também como ela pode enriquecer através do meu poder. Então, no lobolo, quando se faz um passo, unem-se as duas famílias para que, no sentido espiritual, para que essas famílias possam conseguir andarem juntas e cada família oferecer aquilo que são os seus troféus de dons naturais que a pessoa contém. Uma vez não feito isso, chegaram, fizeram uma festa do lobolo, não se fez o verdadeiro lobolo no sentido de se passar corretamente. Você vai ver que vocês saem dali 2, 3, 4 tempos, o casamento está a acabar. Depois dizem que houve feitiço. Não, não foi feitiço. Não se cumpriu aquilo que é o padrão real daquilo que tem que ser o que chama-se de lobolo. Lobolar é aquela junção ali que exige esse tal que passa. Está a perceber?
Se não se faz isso, então praticamente não se fez nada. Então, são interpretações que surgem para poderem ir nos tirando aquilo que são as nossas essências africanas. O Kupatla pode ser negativo para quem usa ele para o mal, mas o Kupatla, ele é por origem trabalhar para questões mesmo úteis. Mas neste caso concreto, estamos a tentar dizer que a Kupatla é, de uma outra forma, a perspectiva de trabalhar que são os úteis e que exalta sobretudo a africanidade, mas há coisas, por exemplo, acabaste dizendo aqui que há casais que fazem lobolos, mas quando não obedece todas as regras normativas, a personalidade desse lobolo encontra dificuldade. E nos casais que as coisas ocorrem certo, sem necessariamente fazer. Porque tem pessoas hoje, por exemplo, crianças, jovens, em que a única coisa que sabem cresceram dentro de uma igreja e não sabem culpada. Que implicações isso tem na vida deles? Se eles nunca tiveram contato com essa realidade. O que acontece é que, Ilustre, infelizmente, é uma coisa que muitos procuram desviar, não é? Mas é uma questão clara. Ninguém ensina você a ser homem. Eu nunca ouvi falar que alguém foi ensinado a ser homem. Do mesmo jeito de como dentro de uma família, quando chega a altura em que tem que se fazer essas práticas, uma das partes da família há de dizer, nós queremos assim, está a perceber? E depois a outra parte vai dizer que não, isto nós não conhecemos, estás a perceber? Então acaba tendo que se entrar num acordo de se aceitar uma parte para poder dizer, ok, deixe eles fazerem porque tem que assim ser. Enquanto as tantas não era aquilo que os outros sabiam que tinha que ser. Deus, na sua essência, ele não nega do homem ser aquilo que ele é nas suas origens, na sua natureza. No entanto que a própria definição do Kupatla definiu e a própria definição daquilo que fez com que o Kupatla tornasse diabolizado, já sabemos, estávamos aqui a explicar esses conceitos. A religião é que tem o hábito de afastar o homem das suas raízes, está a perceber? E usando o nome de Deus para justificar esse motivo desse afastamento, o que é muito errado, porque mesmo aquela pessoa, por exemplo, que diz que fez tudo com linhagens tipo religiosas, quando as negatividades começam a acontecer, depois nos procura para poder procurar perceber o que está acontecendo. Sabe, o que faz a pessoa procurar o curandeiro não é alguém mandar a pessoa. A própria vida te ensina a entender que, olha, eu aqui estou a precisar disto. Se isto aqui eu não faço, então praticamente eu estou encostado. Há pessoas que realmente acabam indo porque têm muitos pontos de interrogação que não conseguem responder. Vamos lá falar, por exemplo, de uma pessoa que tenha uma pessoa que tenha uma guerra espiritual. Uma mulher que está constantemente doente porque tem um marido espiritual, que não quer ela naquele lar. E depois vai se apanhar que está-se a orar. Eu não nego que a oração de Deus tenha poder. Tem realmente um poder. Mas tem coisas que também exigem muito mais do que alguma coisa dessa natureza. É para dizer que temos esses equilíbrios de haver uma oração para depois a pessoa ir para o médico, o convencional, fazer-se uma oração para ir para um psicólogo, ir para onde for, e até a nós, no caso. Está a perceber? Essa é a natureza normal da vida. Porque se essa mulher tem esse tipo de cenário e não tem um tratamento adequado, aquela mulher vai morrer. E ela mora aqui por causa desse espírito que lhe matou aqui. Já temos muitos problemas na família. Então, as pessoas não ignoram tanto isso. Fazem de conta que só para o boi não ver. Mas no final do dia, quando esses assuntos acontecem, tem que procurarem usarem camuflas para poderem virem perceber. Afinal, o que está acontecendo? Chega, você lhe explica isto, mas aquilo, a pessoa faz, fica bem e volta à sua vida, não é? É assim como as coisas são feitas. Porque se formos a ver essas questões de Kupatla mesmo, no verdadeiro sentido, por exemplo, nós temos visto mesmo naquilo nos assuntos que têm a ver com linhagens ocidentais. Quando pessoas casam e depois tem essa situação de montarem latinhas atrás do carro e depois tem essas jogas de arroz, sei lá o que é que fazem, outros tipos de coisas que fazem. O que é aquilo ali? É uma tradição que está-se a cumprir. O Kupatla não se resume apenas só em jogar a pé e jogar água no chão. Há pessoas que mesmo com saliva, se for uma pessoa ruim como tal, a pessoa joga saliva no chão e diz, você há de ver, você vai ver. Está a perceber? Então, são práticas essas que estão lá por um propósito. Quem está a sofrer dentro de uma situação que diz que é porque só conhece o cristianismo, possamos assim dizer,
naquele Deus do cristianismo, o que vai acontecer é que essa pessoa será uma pessoa distraída. Não sei se estão a perceber. Há muitos jovens que não têm futuro nenhum, mas a orarem todos os dias por um Deus humano do cristianismo. Está a perceber? Então, há jovens que conseguem, porque cada qual tem sua energia. Não nego o poder de Deus. Mas talvez aquele mesmo que conheça a verdadeira essência de Deus, sem se esquecer das suas origens, porque vamos falar a verdade. Uma pessoa que não conhece as suas origens é uma pessoa desorientada. Vamos lá, vamos entender isso. A pessoa pode não entender isso porque é uma coisa que está lá escondida para ela entender. Eu, por exemplo, venho de uma família onde já há muitos anos que não existiam curandeiros. Nós somos pessoas de linha católica, mesmo daquele assimilado, mesmo puro. Eu venho desse historial de assimilados. E eu nunca havia visto em algum momento meu pai a fazer aquelas práticas tradicionais que eles vinham delas há muito tempo. Mas quando chegou a altura de eu me reencontrar, tudo aquilo ali veio e tive que aprender a fazer essas práticas. E eu as faço até hoje. No entanto, que os mais velhos, que estavam escondidos naquela altura, que diziam não conhecer essas práticas, quando me viram eu passar a fazer essas práticas, já vieram até orientar, disseram, vovô Xixi fazia assim. É assim mesmo, meu filho, como se faz? Como é que sabes? Eu disse, me mostraram em sonhos. Está a perceber? Então começaram já a virem com as realidades que conheciam, mas que escondiam em nome de dizerem que estão entregues a uma determinada religião. Então nós precisamos de sairmos da prisão espiritual através de uma ideologia feita por um homem humano como nós. Bem, segura um ponto aí, nós vamos a um breve intervalo, vamos beber um pouco de água ou um café e voltamos num breve instante. O caro estimado internauta que está aí com o telemóvel em casa, queremos desejá-lo um ótimo sábado ao lado da televisão Extramind, concretamente o programa Um Olhar Africano. No instante voltamos já já. Água é vida. Água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de Crédito.
Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com impactos é maninga nice. De segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas e 30 minutos, o programa Qualidade de Vida aborda vários temas relacionados com a sua saúde física e mental. Vários especialistas juntam-se a nós para uma conversa construtiva. Para além de temas de saúde, trazemos culinária, exercícios físicos e dicas para o seu dia a dia. Fique conosco e juntos moldamos a sociedade. Empreender é identificar oportunidades e transformar em ações concretas. Foi de forma natural, mas que eu descobri uma oportunidade. No programa Inovações e Negócios, nós trazemos exemplos concretos de quem acreditou nos seus sonhos. Ela começou pequena a vender porta a porta e hoje é um reconhecimento nacional. Aquilo que eu sonhei tornou-se uma realidade. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, acompanhe o programa Inovações e Negócios aqui na XM Channel. Voltamos para a segunda e última parte do nosso programa. Tenho aqui no estúdio médico tradicional Mateus Gouveia. Estamos a falar hoje do tema CUPAT, as implicações que tem nas sociedades africanas e de forma particular para a sociedade moçambicana. Vamos voltar para os desafios e as vantagens e desvantagens de não da prática deste valor, desta prática identitária ou tradicional dos africanos e, concretamente, como eu tinha dito, desculpa a redundância, de Moçambique. Mateus, uma coisa é certa, a prática de Cupasa está, de uma ou de outra forma, a perder seu valor em Moçambique e a dar uma outra forma de explicação. O que quer dizer que há pessoas que vivem hoje sem fazer essa prática. E como é que nós podemos, de certa forma, criar condições para que essas pessoas possam ser resgatadas, possam ser colocados para poderem praticar este teto, porque é uma coisa simbólica para os africanos? Bem, é assim, cada linhagem familiar tem o seu forte. Há famílias que não têm uma fortaleza espiritual muito grande. Então, muitas das vezes, essas pessoas são pessoas que não têm muita exigência de certas coisas. Mas há pessoas que, no seu perfil de vida, se foram pessoas com grande linha, de frente mesmo da espiritualidade, em algum momento acabam precisando mesmo de voltar um pouco atrás. Agora, há os que, por não fazerem isso, mesmo sem fazer isso, consigam ter meios de ter uma vida normal. Algumas não têm vida normal. Por exemplo, há casos, por exemplo, de pessoas que têm tudo na vida, trabalham bem, pegam bons valores, condições suficientes para a pessoa poder estar com tudo menos nada, mas que no final do dia não fazem nada com aquilo que eles trabalham.
Você vê a pessoa tem um estatuto muito forte fora, mas quando você vai procurar perceber quem é aquela pessoa por detrás, não. E você, quando chega a uma altura, a pessoa te procura porque sente, incomoda você pegar tanto dinheiro e muitas das vezes não chegar a ver o que você faz. Então, a pessoa procura, você vai apanhar que é porque tem uma orientação X que a pessoa tem que fazer. E dentro dessa orientação, talvez seja uma reconexão entre ele e um ancestral que é quem está à frente do poder daquela pessoa. Qual é o remédio? Não são banhos. É orientar a pessoa como ir se reconectar com aquele ancestral. E como é que se faz isso? É através do Kupatla e outras formas e outras recomendações que há onde ir ao encontro. A pessoa chegou, fez isso apenas e começou a trabalhar vendo aquilo que são os frutos do seu suor. Por quê? Se fosse tão mal assim, por que depois disso a pessoa fica bem? Temos crianças que choram muito quando nascem. Choram muito quando nascem. Você chega, olha para aquela criança, pensa-se de que é porque está endemoniado. Você vê de que não, é porque ali tem uma situação X que é necessária ser feita. Por tantas, na altura em que os pais se juntaram, não é? Tem havido um barulho, talvez uma desassociação da linha da mãe daquela criança ancestral e da linha do pai daquela criança ancestralmente, então tem que se fazer alguma coisa. Qual é o procedimento de calar aquela criança? É através do Kupatla para poder conseguir conectar aquela criança com as suas fontes. Então, isso não é diabólico, porque a criança parou de chorar e ela vai crescer bem e ela vai ficar bem. Quem não tinha um emprego ou fazer isso, a pessoa vai ficar bem. Em algum momento, nós temos tido que lembrarmos de que temos pessoas que nós enterramos algum tempo atrás. Temos que ir visitar aquelas campas. E você vai para lá, não é para ir passar na campa, mas você vai passar em casa e dizer, eu vou para o sítio X. E você chegou lá, visitou aquela campa, fez a sua oração normal e depois saiu de lá, voltou e viu as coisas se abrirem, porque você já está de novo ligado com a sua linha. Não se enganem, não vos enganem as pessoas dizerem que a pessoa quando morreu, morreu. Isso não é verdade. Porque mesmo nas próprias linhas da própria Bíblia, essa Bíblia, que é a teologia muito mais humana do que divina, fala-se de algumas vezes em que homens de Deus daquela época falaram com ancestrais. Aqueles ancestrais eram o quê? Eram pessoas vivas? Não, não eram. Então, não há como nós termos que acreditar nessa ideia de que quando os nossos morrem, foram-se, porque nós contemos fragrâncias e contemos linhagens que ainda nos conectam com eles. E o instrumento mais forte de te conectar com os seus, ou te conectar a qualquer linha de poder espiritual, é através do Kupatla. Agora, esse Kupatla pode ser de várias formas, como eu disse. Há quem patla com água, há quem patla com bebidas, há quem patla com vários tipos de coisas, não é? Então, essa é que é a essência de um ser africano. Falo como africano, mas não é só o africano que faz essas práticas. Mesmo esses que nos trouxeram essa ideologia de que o Kupatla é ruim, eles lá nas origens deles, eles têm essas práticas a fazerem. Eu estive numa dessas vezes, eu estava na Bélgica e fiz até retratações disso. Nos cemitérios onde tiveram alguns soldados das épocas das guerras de países X que foram lá postos junto com nativos de lá. Você passa a ver que tem um sítio onde a estrada desvia, porque tem lá uma campa que não podiam construir, não podiam tirar aquela campa dali para poderem construir a estrada. Por que desviaram ali? É porque sabem que podem haver consequências. Você, a passar por aquela via, você vê garrafas de vinho que as pessoas foram derramar lá, você vê coisas que dão a entender de que essas pessoas iam fazer conexões com os seus ancestrais. Então, disseram a nós que não podemos fazer isso, mas eles fazem. Está a perceber? Então, são coisas retratadas que existem. Eu dei-me tempo de viajar pela Europa, quase toda ela, para perceber se essa espiritualidade é só nossa e os ocidentais não têm. E fui descobrir que nós, na espiritualidade, somos iguais. É a Alemanha, por exemplo. Nós, nos tempos, tínhamos o hábito de termos sempre uma casinha que diziam que era aquela casinha de fundo era a casa principal, porque era lá onde nós fazíamos aquilo que eram as nossas tradições. Os alemães, você apanha uma casa grande aqui e tem uma casinha lá no canto. Quase todos os pontos da Alemanha você apanha esse tipo de coisa. Por que isso existe? É porque eles conservam aquilo que são as linhagens históricas deles. E através de conversas que eu tive com eles, eu percebi que não, eles entendem dessa ancestralidade. Então, não há como nós sermos privados de passarmos
porque é diabólico. E veja que esse diabólico só se sente muito aqui em Moçambique. Em outros países, Páscoa não é diabólico. E não se fala mal daquele que Páscoa. Será que esse Deus que nós temos aqui em Moçambique, da nossa Bíblia portuguesa, é diferente dos outros que estão lá fora? A nossa compreensão da nossa ancestralidade é diferente das dos outros? Há um momento em que a gente tem que parar um pouco e procurar perceber o que é bom, o que não é bom. E lembrarmos de que aquelas palavras estão lá, podem nos fazer, temos que voltar àquela reunião que aconteceu há muitos anos no Berlim. Aquela reunião que criou o surgimento do poder papal, que era ele que conectava-se com Deus através das palavras. Dormia, dizia que Deus disse isto, tornava-se uma lei, e era escrito. Dormia, dizia, Deus disse isto aqui, tornava-se uma lei. Era um homem aquele ali. Era um sistema político estruturado para usar o nome de Deus para poder criar essas coisas todas que estão a acontecer conosco. Essas leis que surgiram para poderem diabolizar o africano e colonizá-lo muito mais na mente do que nas próprias algemas e nas poradas que ele levou. E veja que essa doença da colonização da mente é muito forte, porque isso pode durar uma eternidade. Então, nós estudamos, mas nunca paramos para percebermos, afinal de contas, nisto que nos dizem assim, por que não podemos? Porque outras coisas acontecem por experiência, não é? Quem ouve dizer que é diabólico, por que não experimentam desses dias passar e depois vir ver o que vai acontecer? Aí está. Então, nós temos que, do mesmo jeito como apreciamos e experimentamos aquilo que os outros fazem nos seus países, também tivemos que experimentar. Quem sabe se com base nisso íamos perceber o que é exatamente aquilo que nos ensinaram a saber que era diabólico, enquanto diabólico não tem nada. Mas, neste caso, está a dizer que a redução desta prática de decupagem, ela encontra o eco com a emergência, com o surgimento do cristianismo, que de certa forma tem afetado significativamente a aculturação e a metamorfose da própria identidade africana. Desculpa? Estou a dizer que toda a sua locução, quero mostrar que a redução de forma significativa de moçambicanos que já não têm feito a prática de decupagem, ela resulta de uma metamorfose ou de uma possibilidade de a Europa querer nos distanciar da nossa cultura. Isso é verdade, porque se não fosse isso, eu até agora continuaria a me chamar de Maengane. Meu nome africano não teria nenhum nome tradicional e não teria sido obrigado a aceitar, porque até hoje o que me espanta é porque muitos dizem salvo em Cristo, sim, estou a ouvir essa parte. Mas você já foi para trás perceber como é que esse cristianismo entrou no africano, como é que ele aconteceu para hoje ser sua salvação? O que esse cristianismo fez consigo? E quem que foi que introduziu esse cristianismo? Temos que ler a história para percebermos o que essa fé nossa, o que nós praticamos, como é que isto aqui tornou-se diabólico. Porque se fores a perceber na própria história, para quem lê sabe de que o africano foi obrigado a aceitar o cristianismo através de poradas e de algemas. E quando ele teve que aceitar o cristianismo, teve que perder a sua identidade. Deixou de ser Magiguane, tornou-se santo, tornou-se Antônio. Antônio é o nome de um santo deles, não é? Deixou de ser Ndindassane. Tornou-se Maria, que é Maria, mãe de Jesus deles. Então, tudo isso foi um trabalho feito para poder conseguir desestruturar. Eu digo, muda o nome da sua identidade. Você desconectou-se com a sua identidade. E quando eles obrigaram que o africano pudesse se tornar cristão, tinha que mudar tudo aquilo que eram práticas dele, porque aquilo tudo já era diabólico. Então, qual é a volta que eu vou dar? Tudo vai voltar para onde? Para lá. O cristianismo foi predominante naquela altura. É o mesmo que é predominante até hoje. Que até hoje que nós estamos a falar. Ainda nos ensina a saber que as próprias matas que foram criadas por Deus são diabólicas, porque as matas quem conhece melhor é o curandeiro. Então, o que existe lá? Qual é a maior liderança espiritual africana que existe que não seja através de curandeiros? E qual é a maior liderança espiritual africana que não sejam pessoas que conhecem a comunicação entre a natureza e aquilo que são as tradições africanas? Estamos a falar de idosos que conhecem a história, que quando eles falam dessa história, fazem aquilo que são suas práticas, não sendo que sejam até curandeiras, mas pela experiência daquilo que conhecem como tradição, são tomadas como bruxas.
tudo isso é uma ideia que tem a ver ainda com essa tal reunião que estamos a referir entre políticos e líderes religiosos lá naquele país do Berlim. Então, tudo aquilo que aconteceu mudou o mundo até hoje. O mundo é o que ele é, a visão do africano. É ser um africano que não tem orgulho da sua pele, é ser um africano que não tem orgulho das suas práticas, é ser um africano que não tem orgulho de ser africano, porque é um ocidental, mas num país africano. Praticamente nós nascemos em África com um sonho ocidental. É por essa razão que, se fores a ver, se eu ficar rico a qualquer momento aqui, a minha ideia é de sair da África e ir viver no Ocidente, para poder já virar realmente um branco autêntico, aquele que já está lá a viver aquelas culturas, aquelas práticas ocidentais. Então, tudo isso ainda continua a se fomentar através do quê? Da coligação entre a religião e as políticas que regem o nosso país. Então, é por aí. Não temos uma possibilidade de remodelar esses aspectos? Há possibilidade, tem que existir em pessoas com um bocadinho de lucidez, caro Tamelo. Tem que existir em pessoas com lucidez, aprenderem a saber de que quando se fala da fé, fala-se do instrumento mais forte que o ser humano tem. Tem que ter fé, mas tem que procurar usar inteligência para entender se essa fé me rouba alguma coisa ou se me traz alguma coisa. Deus não dividiu o homem daquilo que ele é. E se for a ver que esse assunto... E que interpretação tu tens sobre a fé? A fé é algo muito divino, é algo muito importante, mas pode ser perigosa se nós usarmos ela sem procurarmos aplicar a inteligência. Por essa razão que se diz que... Como é que nós poderíamos, neste caso concreto, usamos a fé mal? O que é que seria aplicar a inteligência na fé? É assim, aplicar a inteligência na fé é você ter uma fé, mas tendo uma análise dessa mesma crença, porque para ter fé é preciso ter um acordo. Qual é esse acordo? Eu posso ter fé, por exemplo, de que você pode fazer algo por mim. Vamos lá supor que seja, por exemplo, meu pai espiritual, não é? Eu tenho fé em si, de que os seus ensinamentos estão a direcionar a salvação. Mas se eu ouvir tudo aquilo que você for a me dizer, enquanto houverem certas cláusulas lá, que só vão dar vantagem a si, então a minha fé não usa a inteligência, vai me limitar, então vai se tornar naquilo que chama-se de maldição. Toda a fé sem inteligência torna-se uma maldição para o próprio ser. Vamos lá falar, por exemplo, de eu ser seu filho, somos 4 aqui. Eu estou a rezar católica, você está na velha apostólica, outro é muçulmano, outro é da Assembleia. Nós aqui dentro de casa, porque somos de religiões diferentes e temos fés diferentes, mas estamos a orar para o mesmo Deus, não nos entendemos. Não sentamos na mesma cadeira porque, apesar de sermos filhos do mesmo pai, a minha fé me diz que eu tenho Deus vivo, você não tem. A tua fé te diz que ele tem um Deus vivo, você tem um Deus vivo, ele não tem. Então, a religião nos faz isso. Nós estamos a usar uma fé e esquecemos de que essa fé tem que nos unir. Então, é uma fé mal usada e, infelizmente, acontece muito isso em várias famílias africanas, moçambicanas em particular, onde as nossas diferenças religiosas dentro de casa mesmo criam uma intolerância. Mas nós estamos à procura de quê? Da mesma salvação, estamos à procura do mesmo Deus. Há algo errado. E vai ver você que os mesmos líderes que nos mostram esse caminho da salvação, eles são intolerantes às outras religiões e são intolerantes entre eles mesmos. Razão pela qual, se fores a ver, há barulho todos os dias sobre aquele que diz que tem um Deus vivo, sendo um líder espiritual, e maldiz o outro porque não é da sua religião. As tantas eu e tu sejamos da mesma religião aqui. Eu sou seu filho espiritual, saio daqui dessa religião, vou abrir outra, começo a falar mal desta, e depois o outro também sai e vai fazer a mesma coisa. Afinal de contas, o que estamos à procura? Então, a ideia onde a nossa fé tem que começar a funcionar, porque temos que analisar quais são as vantagens que estamos a ter dentro desse cultivar, que estamos a cultivar a salvação. Existe um Deus, sim, é verdade, Deus está conosco, isso é verdade, mas vamos procurar ver onde é que essa fé nos leva, em algum momento. Há pessoas que se dão bem por questões manipulativas, há pessoas que se dão bem por questões não manipulativas, mas se fores a ver, Deus não criou aquilo que Ele criou e depois Ele disse, isto é maldito. Não. Quem criou essas ideias de separar Deus daquilo que são as práticas do homem e o homem, foi o homem. Em nome de Deus. Nós estamos a passos largos, nós temos nossos programas, ainda temos algumas questões por fazer. Nos próximos anos, daqui a 20 anos ou 50 anos, pode-se prever que a prática de cupalha possa deixar de existir em Moçambique? É impossível isso. Essa guerra de usurpar as práticas africanas não é de hoje. É de muitos anos até de pensarmos que nós pudéssemos existir.
mas aquilo que é a origem do ser, aquilo que é a essência do ser africano sempre resiste. Se for a ver, até agora que estamos a falar, muitos negros que estão em países de fora, estamos a falar das Américas, Europas, estão, a maior parte deles, a retomarem aquilo que são as suas origens aos poucos. E quem é que lhes ensina? A própria ancestralidade delas lhes ensina a voltarem a si. Estamos, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito mais conhecido, do famoso C4 Pedro, que era uma pessoa de fama, tinha todo o dinheiro, tem, acredito eu, vivia mais tempo no Ocidente, qualquer coisa. Porque ele tinha um chamado ancestral. Está ali, a cumprir o chamado ancestral. Muitos olham, dizem que ele é maluco, porque o quê? Porque ele não devia, mas ele sabe o porquê que ele teve que ir entrar lá no chamado espiritual. E veja uma coisa interessante. Eu tenho o meu nome de registro, não é? Mateus, não é? Mas tenho o meu nome ancestral, que é o tal nome, dito nome tradicional. Depois tenho o meu nome espiritual. Então, quando aquele senhor ali é chamado de C4 Pedro, esse nome que a gente conhece, e depois ele entra na espiritualidade e ele ganha aquele nome que ele usa agora. Muitos começam por não conhecerem e perceber o que aquele nome estaria a significar. Chamam de loucura, chamam de sei lá o que é. Então, tudo aquilo que são práticas da tradição ou talvez da espiritualidade africana sempre resistiu e vai resistir a essas diabolizações todas que estão lá. Se fores a ver dos anos para cá, aqui em Moçambique eu lembro que houve uma altura na época de Samora Machel que chegaram a queimarem tudo que era curandeiro e padrotas, fechasse tudo aquilo que tinha a ver com tradição. Mas era feito por um africano que havia sido ajudado por curandeiros a libertar-se daquilo que eram os ataques ocidentais. No final do dia, depois de um tempo, quando o curandeirismo teve que voltar a entrar em ação, muitos jovens passaram a terem que se formar. Está-se a formar gente, ilustre. Estão muitas pessoas com choro de chamado espiritual. Essa é que é a tal resistência que quer que as pessoas não saiam daquilo que são as suas origens. Então, não há como nem em 20, nem em 50, nem em 100 anos vai morrer isso. Bem, já estamos prestes a terminar o nosso programa. Já terminamos o nosso programa. Suas últimas considerações, Mateus? Bem, agradecer pelo programa belo que nós tivemos hoje. Esperar, como sempre, ter deixado uma didática muito forte para os que estão lá em casa e voltar a dizer: não sou ateu, eu acredito na existência de Deus, mas acredito também na existência do africano, o ser africano. Voltemos à África aos poucos, respeitemos aquilo que é o princípio da vida e estamos juntos, como dizia algum presidente lá atrás, a luta continua pela África, pela espiritualidade e ancestralidade africana. Obrigado. Bem, muito obrigado pela sua presença, Mateus Ngovene. Nós terminamos assim o nosso programa de hoje. Queremos desejar um bom final de semana ao caro estimado internauta, que porte-se bem. Nos vemos numa próxima oportunidade.